Aí, gente, faça todos um excepcional dia. A gente tem gente nova chegando aí. Bom dia, Nanda, chegando. Isso aí, hoje vamos lá para essa aula aqui, aprender como vencer. Isso aqui que é um mal de muita gente aí, né? Segura muita gente no lugar, que é a vitimização. A Carol vai trazer esse tema massa aqui pra gente. É isso aí, ó. Bora lá para mais um encontro aí. Sejam bem-vindos quem está chegando hoje pela primeira vez. Carol, aí é contigo aí. Bora lá. Você não quer fazer uma introdução, Fábio? Vou fazer uma leitura, você quer? Pode fazer. Posso fazer, então. Bom dia, Fátima. Bom dia, gente. Bom dia, cara. Um ótimo dia, né? Vou fazer a leitura aqui pra gente, aqui de Salmos 4, vê um trechinho aqui pra gente. Salmos 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, que só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu li esse trecho aqui de Salmos 4 aqui, porque essa parte fala muito disso, né? Vitimização tem muito a ver com insegurança também, né? A gente vai justamente aprender a como deixar isso de lado, né? Como deixar essa insegurança de lado, né? Como a gente ganhar confiança. Vitimização tem muito com a gente ficar se colocando num lugar de coitado, né? De que a gente não pode fazer nada. Quando a gente tem onde se pegar, é onde a gente se segurar, com certeza a gente consegue sair disso, né? Consegue encontrar forças aí para sair da vitimização. Isso aí, ó, hoje sala cheia aí.
É isso aí. Vamos lá, então. Façam todos um excepcional dia. Eu vou olhar. A câmera tá aqui, mas eu vou olhar para cá, porque aqui eu vejo vocês, tá bom? Vamos ver quem tá aqui. A Fátima acordou cedo hoje. Pastora Eden, seja muito bem-vindo, querido. A Nil caiu da cama mais cedo ainda, né, Nil? A Deise, bom dia, querida. Érica, seja bem-vinda. Gleidia, a Sunamita apareceu, lindona, bom dia. Vinícius, Raquel, a Raquel também cai da cama cedo, né, Raquel? Catiane não perde uma, Cauã, Ananda, tem um aqui que não tem nome. Ana Carolina, seja bem-vinda. Elis, Dani, pessoal, tem uns aí que não perde uma, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Como que eu vou compartilhar, hein? Fábio, me ajuda aí. Onde que eu compartilho a tela? Peraí que acho que eu tenho que liberar aqui, acho que não entra. Agora acho que vai conseguir, ó, vê aí. Agora sim. Apareceu? Entrou? Entrou sim, Carol. Entrou sim. Você só me avisa se a tela está mudando, porque teve um pessoal aí que fez a apresentação e ela não ia mudando, lembra? Foi a tela cheia. Daí fica melhor para você. Entrou? Não, Entrou. Para mim ficou na tela. Tá a tela cheia, né? E agora? Não. Para mim não tá, não. Tá Ainda não. É que você está com dois monitores. Você está com dois monitores. Tem que colocar o PowerPoint no monitor principal onde você não está olhando. Então, peraí. Como que eu vou botar no outro? Como que eu vou desligar o outro? É só desligar o outro? Isso. Se você desligar esse que você está olhando, você vai olhar só para o computador, que é o outro. Aí vai dar certo. Aí vai. Deu certo? Não. Então, peraí. Eu vou sair e vou entrar de novo. Peraí. Ai, ele não entra aqui. Eu vou ter que chamar minha técnica aqui para me ajudar. Hein? Tenta colocar F5. 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 Não, ele não está entrando. Não tá. Então você tem que ir no PowerPoint. Eu não enxergo. Lá embaixo. Ó, ele não aparece nada para mim aqui. É só minimizar a tela que você está olhando para nós, que vai aparecer só o PowerPoint. Então, não está aparecendo nenhuma tela. Só está a tela do computador do início mesmo. Não travou. Então faz assim, enquanto você vê aí, o Fábio meditou com a gente no Salmo capítulo 4, né? No Salmo capítulo 4, ele é dividido em 3 partes. Enquanto a galera tá se preparando aí, e a nossa Mega Carol vê a palestra dela. Carolzinha, uma sugestão que você pode fazer é sair da apresentação e sair da sua tela. E aí, quando você entrar de novo no Zoom, você entra sem a tela auxiliar. Então vai, vou fazer isso. Vai falando aí, que eu já volto. Tá. Vai lá.
vai lá que você já volta. Então, enquanto ela vai sair, e vou bater uma bola aqui com o nosso mega Fabião, sobre o salmo que ele falou. É o Salmo 4, Fabião. Olha que legal. Ele é dividido em 4 partes, né? Em 4 partes. Nessas 4 partes, Deus fala sobre 4 verbos. O primeiro é segurar. Por quê? Porque o Salmo do capítulo 4, ele é uma música. Ele é uma música, ele é dividido em música. Então, você vai perceber que na primeira etapa, ele fala para a gente segurar. Diz assim, ó, quando te invoco, responde-me, ó Deus, a minha justiça. Na minha angústia, tu me aliviaste. Então, é para a gente segurar. Segurar aonde e para quê? Quando a gente não consegue se suster ou andar sozinho, a gente precisa de auxílio de uma bengala, não é isso? A gente precisa de uma muleta. Então, Deus está pedindo para a gente, Fabião, segurar nele. Aí eu quero fazer uma pergunta, Fabião. Esse dia, você vai segurar nele? Todos os dias, viu? Todos os dias. Amém. Amém. Quero fazer uma pergunta para Nilva. Nilva, como que você vai segurar em Deus este dia? Responde para nós. Quando que... Peraí. Peraí, que eu estava ajudando a Carol aqui, tá? Tá bom, fique em paz. Faz de novo a pergunta para mim. Faço. Como faz para hoje você segurar em Deus? Todos os dias, de manhã, o dia todo. Ótimo, aí já respondeu. Então, ó, volta lá da Carol. É quando a gente coloca ele em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Então, hoje, você está recebendo uma oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, é tudo de bom. É a oportunidade que você tem de receber o planejamento dele. Veja, no verso 2, ele diz assim, ó filho dos homens. Então, veja, Deus deseja que nós sejamos por ele apadrinhado, adotado. Então, ele diz assim, ó filho dos homens, quando difamai a minha honra, até quando estarei amando ilusões e procurando falsidade? Por quê? Porque nos dias de hoje, vocês vão perceber que nós temos uma grande facilidade de, quem sabe, não ser autêntico, né? Aí, Carolzinha, agora você vai... Aí, agora estamos olhando de frente para você. Agora compartilha a tela. Isso. E aperta no chapeuzinho lá. Isso mesmo. Aperta aí. Isso. Se não deu, é porque o Fabião tem que colocar você como co-anfitriã. Entendeu? Fabião, coloca ela como co-anfitriã. Quem sabe aí ela consegue não só co-anfitriã da reunião, que aí ela consegue compartilhar de tela cheia. Isso eu consigo, eu já tentei fazer isso outras vezes aqui, eu não achei essa função. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Não há problema. Aí, agora deu. Agora foi, hein? Aí, homem de Deus. Show de bola. Então, os outros 3 passos a gente vai conversar um outro dia, porque agora aperte os cintos, porque você e eu vamos vencer a vitimização, Com vocês, Carol Marques. Seu áudio, Carolzinha. Aê, agora sim. Agora com força total. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em vitimização, a primeira coisa que vem na cabeça é eu não sou vitimista, porque tem uma grande diferença, né, entre a vítima e o vitimista. E eu já coloquei logo na capa aqui, ó, ser vítima é uma condição.
E ser vitimista é uma decisão, a gente decide ser vitimista. Porque situações ruins todo mundo passa. Ixi, agora não está passando a apresentação. Vamos ver aqui. Aê! Isso. Foi, né? Foi. Foi. Então, ó, quando a gente fala em vitimização, eu queria perguntar para vocês, o que vem na cabeça de vocês? Fala aí, pastor. Fala uma palavra aí. Coitadinho. Ô, judiação, né? E aí, Nil? Ai, que pena. Fátima, o que vem na sua cabeça? Fulano é vitimista. O que vem na sua cabeça, Fátima? Tá travado, tá fechado o seu áudio. Abriu? Abriu. Eu vou falar assim, que pessoa chata. Nenenzão, não saiu da infância. Poxa, que triste. É, isso aí mesmo. E aí, Lúcia, fala aí uma... Vou falar isso, com certeza. Lúcia, uma palavra para mim. Fala uma palavra. Abre aí e fala bem baixinho assim, ó. O povo tá tudo dormindo em casa, né? Ah, coitadinha. Já foi falado? Já, mas é isso aí mesmo. A gente pensa nessas coisas, né? É. E aí, o que eu coloquei? Eu coloquei algumas palavras aqui: cansaço, desânimo, autocomiseração, dó, compaixão, porque a gente... Terceirização, né? Hã? Terceirização. Pois é. E aí a gente fica com aquela coisa de pena, de dó, né? Porque a vitimização é o que a gente faz com a gente mesmo. Não é uma coisa que a gente fala, fulano está vitimizando o outro. A maioria é com a gente mesmo. Então, eu fui pesquisar cada um desses itens aí, e como eu falei no início, né? O dia mal todo mundo tem, todo mundo enfrenta, mas ele pode encerrar assim que o outro dia começa. Então, à meia-noite de hoje, a gente pode ter deixado esse dia ruim para trás, ou a gente pode carregar ele para o resto da vida. Depende de nós isso, deixar ou carregar. E aí eu coloquei aqui que todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Então, todo mundo passa por várias coisas, mas cabe a nós levar isso adiante ou deixar para lá. E tem coisas que eu sei que é difícil, a gente vai falar sobre isso também, mas a gente precisa estar no governo, a gente precisa estar no comando, porque se a gente não cuidar disso, isso é uma coisa que não tem como ninguém fazer por nós. Então, o desânimo, às vezes a gente fala, ai, tô tão desanimada hoje. Olha isso. A palavra desânimo tem por significado sem ânimo. Desanimar é perder o ânimo, é perder a alma. É uma pessoa que deixou de amar a vida, de acreditar em dias melhores. Perdeu o entusiasmo de viver e a coragem para ousar. Então, ao invés de falar, ai, hoje eu estou tão desanimado, fala, eu estou cansada. Porque o desânimo é uma coisa bem pesada para a gente ficar falando aí à torta e à direita. E o cansaço o cansaço excessivo geralmente indica falta de tempo para descansar, mas também pode ser um sinal de algumas doenças, como anemia, diabetes, alterações na tireoide, ou até mesmo depressão. Então, eu pesquisei lá a palavra, deixa eu voltar um aqui. Ah, ele andou para frente. Espera aí, que eu vou voltar ele aqui. O desânimo, eu pesquisei, desânimo, apareceu essa foto.
cara tá lá desanimadão. Aí eu pesquisei cansaço, ó, o cara capotou, largou tudo lá e sem de continuar. E aí a autocomiseração, olha lá a carinha dele, ó. A autocomiseração é um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio. Autopiedade, coitadismo. Gente, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. O pessoal falou coitadinha aí, né? Olha lá. Coitadismo. Para o preguiçoso é fácil se render ao tédio e à autocomiseração. Então, a pessoa, ela fica com dó dela mesma. Ela tem aquela compaixão, né? O que é dó? Olha a carinha dele. Eu pesquisei a palavra e apareceu essa foto. Comiseração, compaixão, pena. Sentimento de tristeza ou dor em relação a algo ou alguém. No caso da vitimização, de você mesmo, né? E a compaixão. A compaixão, ela desperta a vontade de ajudar o próximo. Então, a compaixão não é só você ter dó, é você se levantar e ir lá fazer algo pelo próximo. Superar os seus a compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo e a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. É um sentimento típico dos humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Então, é bem diferente aí. E de todos os inimigos que você pode ter, o pior deles é o desânimo. Foi o primeiro lá que a gente falou, né? Sabe por que ele é o pior? Porque ele ataca silenciosamente dentro do seu coração e começa a fazer pergunta. Ele fala assim para você: para quê? Lutar para quê? Se esforçar para quê? Você não vê que tem muita gente melhor do que você nesse mundo? É aquela vozinha, né? E aí, eu queria parar agora um momento para refletir em relação a isso com vocês. E eu vou fazer algumas perguntas e você vai pensando aí, você vai respondendo mentalmente. Você busca agradar todo mundo? Você procura ser perfeito em tudo? Você acredita que para ter valor você precisa fazer, fazer e fazer? Você é impaciente? Você é intolerante? Você se vitimiza? Você critica os outros? Você manifesta orgulho? E aí você vai pensando aí. Porque se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você precisa se curar da rejeição. A rejeição não quer dizer que você foi rejeitado, sabia disso? Porque muitas vezes você se sentiu rejeitado, mas você não foi, a pessoa não te rejeitou. E aí tem a diferença do abandono e da rejeição, né? Às vezes a gente se vitimiza porque a gente se sente rejeitado. E aí, na maioria das vezes, a gente não foi rejeitado. É tudo daqui, ó. A gente se sentiu, não é que a gente inventou, não. Mas a gente se sentiu rejeitado. E muitas vezes, a gente pode, numa conversa, resolver isso. E a gente fica alimentando esse sentimento de rejeição ou de abandono. Rejeição é quando não quer. Você quer um café? Não quero, não. Vou dar o exemplo do café. Você quer um café, Carol? Não quero, não. Eu rejeitei o café. Agora, você quer um café, Carol? Quero. Aí eu pego o café, ponho aqui, fico conversando, o café esfria, eu falo, agora esfriou, eu não quero mais. Eu abandonei o café. Então, eu aceitei ele. Pensa você aí. A pessoa te aceitou e depois ela te deixou. Você se sentiu assim. Não quer dizer que você foi nem abandonado nem rejeitado. Mas aí eu trouxe essa questão da rejeição para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Às vezes não é... Lembra lá,
não é o que aconteceu, é como você reage ao que acontece. Então, às vezes, foi você que se sentiu, não quer dizer que você tenha sido rejeitado, certo? E aí eu trouxe vários exemplos do pessoal da Bíblia. Por quê? Porque a gente lê, a gente estuda, mas a gente não traz para a nossa vida. Por que a gente não pega como exemplo? José do Egito, ele foi escravizado, difamado e preso. E ao invés de ele ficar reclamando, ele simplesmente ele viveu o processo. Ele aprendeu com o processo, né? A ponto dele ser governador do Egito. E ele foi vítima dos seus irmãos, mas ele não foi vitimista, porque ele ficou em pé até chegar o dia de governar. Ele ficou firme e forte lá. Aí, o próximo é o Davi. Davi também, ele poderia ter se vitimizado quando ele foi perseguido. Teve a oportunidade por 2 vezes de se colocar na posição de vítima e matar Saul, para acabar com a perseguição, porque realmente Saul perseguiu Davi demais. Mas ele não falou, olha só como esse cara está me perseguindo, eu estou sendo perseguido. Ele simplesmente reconheceu que Saul era um ungido de Deus e mostrou. Aliás, Saul reconheceu que ele era um ungido de Deus e mostrou que ele respeitava ele, a ponto dele ter poupado a vida dele 2 vezes. E essa compaixão de Davi fez o rei Saul chorar e exaltar Davi. Lhe dar uma bênção e reconhecer na frente de todos, incluindo do seu exército, que era rei de Israel. Os valores de Davi não impediram ele. Aliás, impediram ele de assumir o papel de vítima. Os valores de Davi. E Jacó? Jacó é outro, né? Que poderia ter se vitimizado, mas quando ele foi enganado pelo seu sogro Labão, que tinha lhe prometido a mão de Raquel após trabalhar 7 anos. Você trabalha 7 anos que eu dou a mão da minha filha para você. E foi lá e trabalhou. E o que aconteceu? Foi enrolado, né? E ao final desses 7 anos ele não cumpriu a promessa. E aí o que ele fez? Entregou a filha mais nova, Lia, ao invés de Raquel. Mas ele queria Raquel, ele não queria Lia. E aí ele trabalhou mais 7 anos e conquistou a mão de Raquel. Mas ele continuou sendo enganado por Labão. Mas com muita perícia mostrou que quem assume responsabilidade pelos seus resultados vence a vitimização. E poderia ter se vitimizado também. Olha lá outro, Daniel. Daniel, ele foi um dos caras mais perseguidos da Bíblia. E aí, ele foi vítima dos perseguidores, mas ele não foi vitimista também. Ele teve voz na Babilônia, porque a Babilônia não teve voz dentro dele. Ele não se corrompeu. Ele continuou sendo Daniel. Por tudo que ele passou, e ele simplesmente acreditou, ele confiou, né? E o próximo, e não menos importante por ser o último, eu deixei por último porque esse vale a pena a gente, toda vez que a gente perceber que a gente está se vitimizando, a gente lembrar dele. Porque ele foi vítima de Judas, da religião, ele tinha tudo para falar, não aguento mais, chega. Mas ele acreditou. E ele não se vitimizou. E o que aconteceu com ele? No terceiro dia, ele ressuscitou. Só isso, né? E aqui eu quero falar um pouquinho do Jó. Para vencer a vitimização,
Você precisa ter consciência. Vou falar algumas coisas aqui que eu deixei preparado no final, no slide, mas para a gente vencer a vitimização, a gente precisa ter consciência. Não tem como você vencer a vitimização se você não entender e não reconhecer que você é vítima. Se você não reconhecer, não tem como você vencer. E aí, você precisa reconhecer o que também? Que tudo pertence a Deus. Se você está passando por aquilo ali, tem um motivo, tem um aprendizado. O que você pode tirar de aprendizado daquilo que você está passando? Ai, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esquece de ninguém em momento nenhum. Ele tem o controle de tudo e de todos. É Ele quem dá e quem tira. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, ele poderia ter culpado Deus. Ele poderia ter culpado o mundo inteiro, mas ele reconheceu a soberania de Deus e ele louvou a Deus. E ele disse, ó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A confiança dele não estava nas coisas, estava em Deus. E aí eu te pergunto, aonde é que está a sua confiança hoje? Porque é pesado isso. Não é fácil a gente confiar. Lembra que a gente aprendeu aqui esses dias com o pastor Éden? É entrar no carro, passar o cinto, fechar os olhos e acelerar. Não é fácil. Aliás, eu acho que nem passar o cinto, né, nesse caso. É entrar no carro, fechar os olhos e acelerar. Porque se a gente tem alguém que realmente cuida de nós, a gente confia. A gente não fica em dúvida. Aí a gente vai para Lucas. Outra forma de você vencer a vitimização é você ter consciência dos seus erros. Não tem como você vencer uma coisa que você não reconhece que você está errado. Assumir a responsabilidade por cada erro é você mudar a sua rota. É você reconectar com a fonte. A sua confiança não está lá? Então, confie, simplesmente confie. Você confia nele para não cair novamente naquele erro. Você errou, mas você não cai de novo naquele erro. Aí você reconhece que você errou. Opa, esse aqui eu não vou fazer de novo. E aí você faz diferente. Quando você toma uma atitude diferente para você superar um erro, mas você reconheceu esse erro, você tomou a atitude de se reencontrar com o Pai. Porque você pode se reencontrar com Ele a qualquer momento. Basta você decidir. Você fala, eu quero me reconectar e se reconectar mesmo. E aí, ó, então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai, esse é o filho pródigo, né? O filho pródigo não se vitimizou, mas ele reconheceu o seu erro. Então, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ele se reconciliou, mas ele teve que reconhecer primeiro. E aí uma estratégia que nos tira de vez a vitimização é de querer culpar os outros. Quantas vezes a gente culpa as pessoas? Pelos nossos erros. É fácil, né? Foi fulano. Lá no Éden já foi assim, né? Começou lá atrás.
que aconteceu aí? Não, foi ela. Foi ela que me deu. E foi a mulher que tu me deste que me deu. E na hora que chegou na Eva, o que a Eva falou? Foi a serpente. Cada um jogando pro outro, né? Uma estratégia que no sentido da vitimização é justamente querer culpar os outros. E aí, Carol, oi, o seu celular está na frente da câmera, está cobrindo o seu rosto, lindo. meu celular? Não. Aí, agora sim. Ué, tava cobrindo? Que coisa. Agora tá bom. Não se vitimize. Oi? Não se vitimize. Muito bom. Não vou me vitimizar. Quando a gente culpa os outros, a gente não tem como fazer nada. Concorda? Porque a gente só tem como fazer quando a gente reconhece. Então, quando a gente entende e reconhece também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente entende que aquela situação ali está acontecendo, que é justamente para a gente aprender algo. E aí, se você ainda duvida disso, lembra da história do José. De novo, a gente volta lá no José. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lá em Romanos 8, 28. Ele saiu de escravo a governador. Porque ele sabia que tinha um aprendizado naquilo ali. E ele não olhava para o que estava acontecendo, mas para o resultado de tudo aquilo. E aí eu trouxe algumas coisas práticas aqui para a gente estar fazendo, para a gente estar vencendo a vitimização. A primeira delas, como eu já falei, é tomar consciência de que você é apenas um mordomo e que tudo pertence exclusivamente a Deus. Viva os seus processos com gratidão, pois tudo, mesmo que não pareça, está cooperando para o bem. Em relação à gratidão, tem uma galera aí que está fazendo os 28 dias de gratidão com a gente, e eu tenho recebido tantas mensagens de coisas que estão acontecendo. Não é porque a pessoa está fazendo a gratidão que aquilo ali está acontecendo, é porque mudou o sentimento. Muda, quando a gente muda o nosso sentimento em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação às situações elas mudam. Porque quando você é grato, como é que você vai ser grato por uma coisa ruim que te aconteceu? Não é fácil. Mas se aquilo ali não tivesse acontecido, você não teria ido buscar tal coisa, você não teria conhecido tal pessoa, você não seria a pessoa que você é hoje, se aquilo ali não tivesse acontecido. Se tudo tivesse bem, tudo tivesse resolvido, se ninguém precisasse de mais nada na vida, a gente não estaria aqui hoje, conversando, trocando essa experiência. A próxima é: coloque autorresponsabilidade como um dos seus valores e assuma a responsabilidade pelos seus resultados, tanto pelos acertos quanto pelos erros. Jamais coloque a culpa nos outros. Se você não erra, você não aprende. Se você não aprende, você não cresce. É tudo para o nosso crescimento. Pensa lá, quantas coisas a gente já passou nessa vida e a gente confiou e, no fim, tudo deu certo. Às vezes, nem deu certo ainda, mas está tudo bem, porque aonde é que está o nosso coração? Está no problema ou está na solução? E o terceiro, pare de julgar as pessoas. Só Deus pode fazer isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O julgamento, ele, na verdade, são 3 coisas que impedem a gente de conquistar qualquer coisa nessa vida. A primeira delas é a mentira. Não existe mentirinha e mentirão. Mentira é tudo mentira.
Então, isso impede a gente de conquistar muitas coisas. E, às vezes, a gente não é nem por maldade, gente. Quantas vezes a gente vai e tem que falar, fulano quer falar com você. Fala para ele que eu estou em reunião. Sendo que você não está. Fala que não quer falar com fulano. Fala, fulano, agora eu não posso falar com você. Mas não inventa que está em reunião, não inventa que está fazendo outra coisa, porque mentira é uma energia ruim demais. Quem que é o pai da mentira? E a gente fica alimentando isso. Então, é mentira. O outro é ansiedade. A gente ser ansioso também, a gente não conquista nada. Porque a gente está sempre vivendo lá no futuro. Sempre lá no futuro, mas não faz o que tem que ser feito no aqui e no agora. Então, a ansiedade é a segunda coisa que não tem como você conquistar nada nessa vida. E o terceiro é o julgamento. Quando a gente julga, a gente entra em conflito com o outro. Quando a gente mente, a gente entra em conflito com a realidade. Quando a gente é ansioso, a gente entra em conflito com o tempo. E quando a gente julga, a gente entra em conflito com o outro. Porque você nunca vai saber se é verdade ou se é mentira. Você sabe o que é verdade para você. Do seu ponto de vista, aquilo ali é verdade. Mas a pessoa tem um ponto de vista dela. E às vezes não é mentira. Não é mentira. Para ela é verdade para ela. Então o julgamento atrapalha demais. E aí, eu mudei a frase no final aqui. Ser vítima é circunstancial, mas se tornar vitimista é uma escolha pessoal. É quando você decide viver com um sentimento de autocomiseração. Então, não é sobre o que acontece, não é sobre as pessoas, é sobre você olhar para você mesmo. E não ter essa autopiedade, essa dó. Se você parar para descansar, tá cansado? Descansa. Tá precisando de um lazer? Vai fazer o que você gosta. Vai dedicar um tempo, ficar com seus filhos, com amigos, com quem você se sente bem, com familiares. Mas às vezes a gente fica ali, né? Não, porque eu trabalho muito, não sei o quê. Vive cansado, vive esgotado e vive se vitimizando. E eu vim aqui para dizer para vocês hoje que você é muito amado e que você é muito amada e que você não precisa se fazer de vítima. Certo? É isso. Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. Deixa eu achar o povo aqui. E aí? Para me dizer em relação à vitimização, que hoje, a partir de hoje, ninguém vai mais ficar. Meu Deus. Nossa, vou te falar um negócio aqui, Carol. Vou falar aqui que eu percebi aqui agora nesse finalzinho, né? Você falando isso, falar, não vamos se vitimizar e tal. E aí eu estava pensando que, olha só, eu falei aqui no começo, né? Eu não estou em casa, por exemplo, eu estou viajando, eu estou em outro computador, eu estou sem minha Bíblia aqui, inclusive. E aí na hora que e geralmente eu estou com alguma coisa aqui na mão, aí você falou, não, faz a leitura aí, eu falei, putz, aí eu ia falar, mas eu falei, não, deixa, tipo, vou resolver aqui, né? Pegou, tipo, muito simples, apesar de eu estar estudando, tô bem alinhado ali com as coisas, estava sem minha cadernetinha aqui. E aí eu peguei, procurei, né? Senti ali, veio na minha cabeça assim, Salmo 4, aí confia e vai, né? Muito louco, confia e vai. E aí eu peguei, né, li, dei uma olhada por cima, falei, eu vou ler ele aqui, eu entendi isso aqui, eu acho que tem inclusive a ver. Mas eu ia falar, e eu estava lembrando agora no fim, você falando agora, me veio na cabeça agora no final. Eu falei, caramba, eu fiquei falando, só de falar isso aqui, né?
Fala, putz, Carol, eu não tô em casa, eu tô aqui, putz, mas eu vou ver e tal, mas se eu já começar a explicar, eu já tô no sentido que, puta, coitado de mim aqui, eu tô eu já tô me explicando, né? Ô, coitado. Ai, coitado, não, né? Não quero que tenha dó de mim, né? Vou me vir aqui, né? Dou um jeito. E deu um jeito, né? Então, é muito louco, assim, com coisas simples, né? Eu só percebi agora, né? Mas veio na minha cabeça para soltar. E como é muito louco, como a gente, né? Muitas vezes pega e solta mesmo, e fala, não controla a língua e fala. E a palavra, você falou outra coisa também muito forte, que a palavra tem um puta de um poder, né? O poder que a gente fala, eu tô cansado, né? Ou como é que era o outro que você tinha falado? Desanimado. Desanimado, nossa, desanimado. Desanimado, dá até uma tristeza de falar essa palavra, é horrível. Não, quando você fala isso, aí é que você fica mesmo. Você perde o sentido da vida. Olha que forte que é, e o povo fica falando isso à torta à direita aí. E o que eu falo assim, quando você fala tá falando para o outro, das coisas, pô, primeiro que tá ouvindo é você, então você tá falando primeiro para você, né? Tô desanimado, mas você tá falando que você, que eu falo, você tá sem alma, né? Você tá sem alma, você tá sem vida ali, ó. Então, é muito forte, eu achei essas partes aí pegaram bastante para mim aí. É Massa. que também, quando você se vitimiza, você tem um ganho secundário em ser vítima. Porque, às vezes, quando a gente era quando criança, né? A gente caía, se machucava, ficava doente. Aí a mãe vinha, né? Fazia aquele monte de carinho, né? Então, quando a gente se vitimiza, é uma forma, tem pessoas que têm esse circuito neural que ela acha que é a única forma dela se sentir amada. Então, você vai conversar com uma pessoa. Essa semana eu estou fazendo umas cobranças aqui de alguns clientes que estão em falta comigo. Gente, foi para Carol, falei, meu pai, só vem história negativa, tudo notícia ruim. Por quê? Porque a pessoa quer, ela está exercendo autocomiseração, está com dó dela, e ela quer que eu tenha dó dela para eu ser menos pesada com ela, sabe? E essa semana eu não entrei nesse gatilho, eu entrei diferente. Eu falei para a pessoa assim, olha, você tem ideia do quanto eu estou com você? Dei a mão, pessoa, estou com você. Só que assim, ó, se eu continuar fazendo por você o que eu estou fazendo, eu estou te atrapalhando. Eu ia Por falar quê? isso, não está ajudando, Porque não está ajudando mesmo. eu estou permitindo você continuar coitado, na mesma posição. Então, assim, olha, eu vou te dar 3 meses, e se em 3 meses você não resolver essa situação comigo, eu vou executar você e você vai procurar outra pessoa. Então, assim, a pessoa quer se sentir amada ali, sabe? E N casos, né, que a gente vê no dia a dia, entre filho, com família, com amigos, né? A gente está sempre se colocando numa posição de menos para receber amor, né? Olha quem chegou ali, a Miriam. A Miriam! Olha que gata, olha que gata! Olha Ela só. aí, né? A Deise apareceu aqui. A Deise, olha, você viu? Ana Carolina. Ana Carolina, não conheço a Ana Carolina de rosto. Olha que linda. Elisa tá Isso aí também, agora que eu via. É isso aí, o pessoal veio aprender hoje. Esse grupo está gente, ficando maravilhoso. Quando a gente se vê de frente ao problema, e graças a Deus que nós temos problemas para resolver, porque lá no cemitério ninguém resolve mais nada, né? A gente tem que ser grato, inclusive por isso. Não que a gente queira chamar mais, não. E não chama, não. Mas os problemas estão aí para a gente resolver. E tem coisas que não tem como a gente resolver. Não tem nem o que a gente fazer. Por mais boa vontade que você tenha, não tem como você resolver tudo. Mas quando a gente tem essa consciência, bom, não tenho Bíblia aqui para ler, não tenho, mas eu tenho meu celular tem Bíblia. Estou com o computador aqui, tem internet, dá para eu ler. Então, não pensa no problema.
Leva isso para todas as áreas da vida. Não foca no problema, porque tudo que a gente foca não expande. Então, toda vez que você se vê de frente com uma situação que você fala, meu Deus, o que é que eu faço? Realmente, pergunta para Deus. Peça orientação para Ele. Fique sensível para ouvir a voz dele. Silencia, fica quietinho que você vai ouvir o que é para você fazer. E se não tiver realmente o que fazer, se o silêncio, se for aquele silêncio mortal e não tiver o que fazer, pensa no que dá para você fazer. Foco. Bom, vou ajudar uma pessoa, vou estudar, vou fazer tal coisa, vou fazer uma comida, vou limpar minha casa. Mas não fica ali remoendo aquilo, porque as pessoas estão doentes, gente. Porque elas não sabem lidar com os problemas delas. E tem coisas que não tem o que resolver. Eu tenho uma amiga que perdeu um filho. E, gente, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. É uma dor, assim, que não tem explicação, né? Quem tem filho aí sabe disso. Nós fomos... A tendência é os filhos perderem os pais e não os pais perderem os filhos. É uma dor assim, só que ela tem outro filho. Eu nunca vi o rosto do outro filho dela, porque ela só posta o que ela perdeu. Todo santo dia. Faz 110 dias, faz 111 dias, faz 112 dias. É assim. E o marido pega ela e leva para viajar e tal. Ela ainda está remoendo isso aí, ela ainda não conseguiu assimilar. Só que já tem quase 2 anos que aconteceu. Então, o outro filho dela, ela não fala, ela não posta foto, nem ela com o outro. Você imagina como é que esse outro se sente? E esse não vai deixar de ser o filho dela, querido, amado, nunca vai deixar de ser. Mas tem coisas que a gente não tem o que fazer, gente. E a gente tem que trabalhar na gestão das nossas emoções. Porque isso está adoecendo as pessoas de uma maneira. Então, se você, todas as vezes que você se vê diante de um problema, pensa na solução. Não tem o que fazer, não tem solução, pense em outra coisa. Porque nossa vida, ela é baseada no que a gente pensa durante o dia. Então, os nossos pensamentos, eles conduzem aos sentimentos. A gente pensa em alguma coisa, a gente sente alguma coisa. Então, a gente tem que tomar conta desse sentimento. Na verdade, o sentimento, a gente não tem controle sobre ele. Quando você vê um negócio, você sente. Você tem controle das suas emoções, que é como você reage àquilo. O sentimento é de fora para dentro. A emoção é de dentro para fora. Então, é onde a gente tem o controle. Do mesmo jeito que aconteceu uma coisa boa, você sentiu também. Então, muda o pensamento, porque aí a gente consegue mudar o sentimento. E a emoção, se é boa, ótimo. Mas se é ruim, Carol, tem como você tá controlar. falando das emoções aí, né? As emoções, tudo, a gente só aprende tudo que passa pelo corpo. Então, assim, você está triste, você vai chorar, vai cair lágrimas, você vai se escabelar, você vai se angustiar com aquilo. Então, assim, toda experiência humana, ela é passada pelo corpo, porque nós sentimos dores físicas, né? Nós sentimos dores emocionais e as dores mais desafiadoras mesmo de governar é a emocional, né? Tanto é que se nós não tivéssemos dores emocionais, nós não estaríamos aqui de madrugada
conversando essas coisas. Por quê? Porque cada um tem, na sua vida, seus desafios, né? E tudo que a gente passa, né, é para o nosso aprendizado. Mas falar que é gostoso não é, né? Perder um filho, perder um marido, perder um emprego, perder um acidente. A pessoa viu um dia esses vídeos, a menininha que perdeu no Covid, o pai pastor deu um tiro na mãe, que é delegada, e atingiu o pulmão da menina, ficou paralítica. Então, assim, falar que isso é uma coisa que... Só que no mundo terei aflições, né? O que eu vou fazer com essas aflições é a experiência de cada um, né? A nossa vida é lidar com as aflições, né? Porque aflições a gente vai ter todos os dias, mas como a gente lidar com elas, e uma maneira também da gente conseguir ter esse controle é a gente ajudar outras pessoas, porque às vezes, quando a gente está falando para o outro, que nem muitas coisas que eu estava falando aqui, eu estava falando para mim mesma. Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Então, tudo que a gente aprende, a gente pratica. E o terceiro é ensinar. Quando você pratica e ensina, não tem como você não aprender. Então, uma sugestão aí é quando tiver acontecendo alguma coisa que você não tem controle, vai buscar alguma coisa para você aprender. Porque aí você muda o pensamento, muda o sentimento. Né? Pessoal, liga a câmera aí para a gente fazer uma foto. Eu vou fazer o boot para não entrar muito aí depois do horário. Vou fazer um vídeo aqui para colocar nos stories. Abre essa câmera. Deixa eu só dar um toque aí ao pessoal que não estava na lista nossa, que eu não tenho o Insta, para depois a gente postar o print. A Daisy, a Érica, a Sunamita e Theo, se vocês puderem digitar... A Sunamita está no grupo. Ah, ela tá lá? Se puderem colocar o Insta aqui, pode ser até aqui mesmo no chat, aí eu já salvo. Isso, aqui. já põe no chat aí. Já põe aqui no chat. Rapidinho o aqui, restante ó. só tem aqui já. E hoje a gente fez a aula sobre a vitimização e olha quanta gente acordou cedo. Vocês falam, às 5 da manhã, tá aí, ó. Pessoal focado. Valeu. É isso aí. Agora vamos tirar um print. Tirar aqui, ó. Peraí que entrou as caixinhas do chat bem em cima da foto aqui. Vamos lá. Aí, foi, hein? Foi. Legal, muito bom. Agora a gente vai fechar os olhinhos e vai fazer um boot. Quem não conhece o boot, a gente vai fazer uma oração com mentalização. Eu vou falando, vou conduzindo e vocês vão imaginando ali, vão mentalizando, tá bom? Confiem em mim que eu não vou levar vocês para lugar ruim, não. Quem quiser ficar em pé pode ficar, quem quiser ficar sentado, quem quiser deitar, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Vou ficar em pé. Respira fundo, fecha os olhos. Mais uma vez, bem fundo. Mais uma. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom. Mais uma manhã nós estamos aqui. E mais uma manhã suas misericórdias se renovam. E elas se renovam todas as manhãs. O Senhor é bom o tempo todo. E nós te damos graça por isso. Hoje aqui nós aprendemos um pouco sobre vitimização.
E a partir de hoje, nós vamos olhar para nós com outros olhos. Nós sabemos o que aconteceu com o Senhor lá na cruz. E o Senhor não se vitimizou em momento nenhum. E nós vamos modelar o Senhor. Todas as vezes que a gente estiver passando por uma situação difícil, desafiadora, pelo menos essas pessoas que estão aqui não vão mais falar que estão desanimadas. Elas podem estar cansadas. E elas vão parar para descansar. E tá tudo bem. Agora vocês vão imaginar vocês depois de um dia de trabalho, aquele dia que você tá até com dor de cabeça, você já até perdeu a fome de tão cansado que você tá, de tão cansado. E aí você tá voltando para casa, andando, porque seu carro quebrou. Mas você não reclama, né? Então você pega ali sua bolsa, sua mochila, seu celular, e você está caminhando e pensando. E aí você está andando, e aí você encontra. Você ouve um barulho, e aí você olha para o lado e tem um lago, uma represa. E aí você escuta um barulho e é uma cachoeira. É uma cachoeira que cai nesse lago. E aí você vai mais perto e você vê que não era uma represa. Ele é um rio e ele estava represado ali, aquele pedacinho, mas ele é um rio. E você vai chegando mais perto e você vê que a água é muito limpa, transparente. Você vê até os peixinhos lá dentro. Tá um sol bem gostoso e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tão cansado. Mas já que eu tô aqui, eu vou me jogar nessa água. E você não pensa em mais nada. E aí você dá um passo para trás, pensa de novo, daí você fala, não quero nem saber, eu vou. E você se joga, você coloca os seus pertences ali no chão e você se joga nessa água de cabeça. Respira fundo. Você tá lá, imerso nessa água, molhou até o cabelo, a roupa. E aí você começa a dar gargalhada, porque você fala, eu não acredito que eu fiz isso. Como é que eu vou andar molhado agora? Não tem problema. Porque você tá ficando bem agora, você, aquela canseira que você tava, no momento que você entrou de cabeça ali, a canseira foi embora. E você se sente renovado. E você fala, meu Deus, como é que pode? Eu tava tão cansado agora e eu tô tão bem nesse momento. Você não entende nada. Você só confia. E aí você vai saindo da água e aquela preocupação com a roupa molhada já não tem mais. Você pega seus pertences, você olha para aquela água, você fala, meu Deus, que delícia. Todos os dias quando eu estiver indo para casa, mesmo quando eu estiver de carro, eu vou passar por aqui e eu vou dar esse mergulho. Porque me fez tão bem. Você pega seus pertences e está indo para casa e quando você menos espera, sua roupa já está seca. E aí você vê que não foi nada daquilo que você estava imaginando. E você chega em casa renovado.
E assim, tudo que você precisar, você vai buscar nesse lugar. Bateu o cansaço, vai para lá. Mergulhe, dá um mergulho. Dá um mergulho que ali tudo vai ser resolvido. E você vai estar sequinho para ir fazer o que você precisa fazer. A pé ou de carro. E assim vai ser no dia de hoje, que nós acordamos antes das 5 da manhã, porque às 5 nós já estávamos aqui. E é com muita gratidão que a gente vai encerrar e a gente vai, cada um, cuidar da sua vida, renovados, sem cansaço, sem dor de cabeça, sem se vitimizar. E a partir de hoje vai ser assim. A gente dá um mergulho antes do trabalho e dá um mergulho depois do trabalho. Na confiança de que tudo já foi resolvido da melhor maneira possível. Aprender com os nossos erros, aprender com as situações ruins e agradecer por elas. Esfrega sua mãozinha, dá um sorriso e bora para o nosso dia maravilhoso. Que isso, hein? Bênção Minha dor de pura! cabeça até sumiu, Carol. Contei meu segredo para vocês, agora vocês já Uau, hein? sabem o segredo, hein? Quando a Carol some, é lá que eu tô, viu? Ah! É nesse lugar que eu tô. E aí, quando eu apareço de cabelo molhado ainda, é por isso, gente. Fui lá dar um mergulho. Não esqueça que esse lugar é um lugar para dentro, né? É um lugar dentro da gente. Ó. Precisamos buscar fora. Vamos ser ousados hoje. É isso aí. Gente, muito obrigada por cada um que veio aqui hoje. Semana que vem vai ser o... Deixa eu confirmar aqui. Vai ser, acho que é o Jonathan, né? O Jonathan. O Jonathan, ele vai ensinar a gente fazer os pontos de milha do cartão. Ele vai ensinar a gente a fazer dinheiro com aquilo. Então, tem gente que troca por cafeteira, panela, tem gente que perde tudo, né, amiga? E aí, ele vai ensinar a gente a fazer dinheiro, mas a gente tem a oração no início, a gente tem o boot no final e a gente toda semana procura fazer isso. A gente traz uma semana mais voltada para o espírito, a outra semana mais voltada para o corpo, para os negócios e tudo mais. Mas a gente tem aprendizado aí de todas as maneiras. E na outra semana a gente vai ter o Cauã está aqui, ó, com a câmera fechada, mas está aqui. Ó. Ele vai falar sobre a oportunidade. Então, não percam aí, essa aí é a nossa agenda de julho. A de agosto eu estou confirmando com o pessoal, mas por enquanto é isso. Muito obrigada. Carol, diga. Não vamos esquecer do desafio de convidar mais um amigo. Cada um convida mais um. E quem é de Limeira, sexta-feira, a gente tem um encontro lá na casa da Deise, onde a gente está aprendendo demais, demais. Pensa no mergulho que a gente deu, a gente ia, sei lá, quantos, 1 quilômetro de profundidade ali na palavra, porque o pastor tem ensinado a gente assim, está sendo surreal. Então, quem é de Limeira está convidado, a gente estuda a Bíblia, a gente conversa, a gente come, a gente dá risada, né, Deise? Olha, eu tô ouvindo aqui, como é a primeira vez, eu tô meio quietinha. Tô só prestando atenção, achei isso maravilhoso. Nossa, quantos insights aqui na minha mente. Gente, como acordar assim faz uma diferença enorme, né? Nossa, 4h30, eu não pus nem o despertador. O Senhor me acordou. Como que pode? Olha, eu tô aqui super feliz, porque eu não acordo essas horas.
Eu estou super Mas, feliz enfim. de você, Deise. Mas que bênção. E eu faço as palavras da Carol, as minhas palavras. Quem for de Limeira, eu quero muito que possam, se não tiver nenhum compromisso, será muito bem-vindo aqui em casa, porque tanto a mente, a alma, nosso físico, ele é alimentado aqui. Nós damos vários mergulhos, né, Carol? Verdade. Então Vários. serão muito bem-vindos. Então é isso, gente. Vamos lá. Beijo no coração de vocês. E até semana que vem. Gente, excepcional dia. Tchau, tchau. Dia da vitória. Vamos lá, galera! Uhul!